Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, 1º de março de 2024, 1/3/2024, mini índice. Bom, aqui no mini índice a gente tem em primeiro momento o preço abrindo em gap de alta, dando continuidade para essa correção do dia anterior, onde a gente teve uma negociação vendedora no dia anterior, onde nós temos o preço testando a região de 50% de toda a queda do dia anterior. Região essa que também era região de 200 descendente. Então que a gente acaba no início do dia tendo um cenário um pouco complexo, um cenário de trap zone, porque a gente tinha 50 e 20 ascendentes, enquanto tínhamos uma 200 descendente mais acima. Iniciou o processo corretivo esse desta perna de alta, meio 1.8 da alta serve de suporte. Na sequência a gente tem uma retomada compradora sem êxito, região de VWAP serve de resistência dinâmica, o preço testa a região de 50 na sequência, o preço ele desenha um pivô de alta, só que não é confirmado, e também a gente não tem contexto para uma compra e nem gatilho. Na sequência nós temos o preço deixando um teste em região de meio 1.8, testando região de máxima anterior, deixando um gatilho vendedor nessa região, na perda desse cara, visando um possível pivô de baixa. A gente tem aqui em primeiro momento uma fraqueza compradora, entra forte pressão de venda, abre o gatilho, desenha um pivô de baixa. Poderíamos trabalhar o alvo do pivô de baixa, que nos daria o primeiro alvo aqui, ou o espelhamento desse movimento de alta, que é a correção, que dá nosso primeiro alvo aqui. Crava na região do primeiro alvo que era a região de mínima do dia anterior, serve de suporte, entra forte pressão de compra. Então aqui a gente tem um cenário um pouco complexo, a gente tem as médias, o preço entregando uma movimentação de alta, né? Porém as médias contra essa movimentação que o preço entrega. Apesar disso, a gente tem um rompimento de todas as médias, inclusive a 200, mas nós temos o preço segurando a região de máxima do dia, região de máxima do dia que também chega de forma esticada nessa região. Então assim, é difícil pensar em uma possível compra e talvez uma venda também, porque a gente tinha as médias ascendentes que poderiam servir de suporte dinâmico. Na sequência a gente tem o rompimento de ambas as médias. 200, o preço deixa um pullback na 200 rompida. Temos aqui talvez um gatilho de compra visando essa movimentação, pullback, retoma de novo pullback em cima da 200 rompida. Então pullback pós rompimento de 200. A gente vê que não houve continuidade, onde o preço entrega nova pressão de venda. Essa região aqui eu não vejo gatilho dado a proximidade da média de 50 e VWAP. Não tínhamos, não tínhamos um risco de retorno talvez favorável e também não tínhamos um contexto favorável. Apesar disso, a gente tem o rompimento dessa região, confirma nessa região que um pivô de baixa nesse rompimento, que é deixado também um pullback na cabeça do pivô em troca de polaridade aqui nessa região. Segundo alvo do pivô, aqui nós temos um possível gatilho vendedor, pullback em troca de polaridade em 200, em VWAP, em médias descendentes curtas. Então que eu vejo um ótimo gatilho. Porém, a gente ainda não tinha perdido o meio 1.8. O meio 1.8 serve de barreira para os preços. Nós temos aqui também uma falha de fundo, com moderada divergência com o estocástico. Temos um possível gatilho de compra? Temos, porém seria viável esperar uma nova correção, porque a gente tinha
um contexto não muito favorável para uma compra, dado todas as médias descendentes mais acima. Apesar disso, a gente tem continuidade na movimentação dessa região que briga nessa região. Quem vendeu aqui não estopou, não foi estopado, porque o stop estava aqui em cima, onde região de 50 serve novamente de resistência dinâmica, onde o preço acaba entregando movimentação vendedora no final do dia, mas entregou uns 300 pontos para um stop bem barato. E basicamente foi isso. Hoje a gente teve o dia, podemos dizer, lateral, não teve uma tendência bem definida, porque que a gente tem topo, fundo, testa, topo de novo e fecha aqui nesse meio dessa lateralidade. Mas apesar disso entregou alguns movimentos, alguns gatilhos, tanto na ponta compradora quanto na vendedora. E hoje foi o mini índice de hoje, 1º de março de 2024. Já vindo no mini dólar, o que a gente tem? A gente tem um preço abrindo em gap de baixa, onde a gente teve uma movimentação vendedora no dia anterior, onde acabou no final do dia ficando totalmente lateral. A gente tem a continuidade no rompimento da 200, aqui nessa região. Em primeiro momento não vejo nada a ser feito, mas aqui a gente tem uma interessante movimentação que o preço abre testando a região de 61.8 dessa alta. Testa a região de 61.8 duas vezes, mas nada a ser feito em minha visão. Inicia um processo corretivo desse gap, só que a gente acaba rompendo a região de 61.8, porém a gente o preço testa a região de troca de polaridade da média de 200, que foi rompida, onde a mesma serve de troca de polaridade, porque que a gente teve ela servindo de suporte, nessa região serve de resistência, o preço entrega nova pressão de venda. Vejo uma possível venda na perda desse cara, visando um pivôzinho de baixa. Poderíamos ter a mínima do dia como alvo, o stop de 5 para um alvo de 5, 1 para 1. Vem nessa região, viola a região de 61.8, que também era a mínima do dia. Testa novamente a média de 9 descendente, deixa um gatilho vendedor. A gente tem um cenário vendedor, temos um pivô aqui, temos o preço deixando um teste na região de troca de polaridade, que era a cabeça do pivô, com a possível entrada de pressão de venda. Não há continuidade, é forte defesa compradora. Talvez um alvo aqui, visando o máximo do dia, só que nessa região nós teríamos um stop um pouco caro, porém tínhamos contexto, tínhamos um pivôzinho de alta. Dessa região novamente de 200, serve de resistência dinâmica, entra forte pressão de venda, perde mínimo no dia e basicamente não tem mais nada no dia. A gente tem apenas uma correção do preço aqui, né, em forma de bandeirinha, onde nós poderíamos traçar um Fibo aqui, região de 50% com VWAP, e basicamente foi isso. O dia de hoje, um dia mais travado no mini dólar, mas gerou algumas oportunidades, porém não pagou tanto. O movimento que entregou, que foi essa queda, não pagou, na verdade não deixou gatilho, então a gente acabou perdendo essa movimentação. E foi isso. Hoje, 1 de março de 2024, mini dólar.